Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Instituto Fabiano Pires. Nós estamos na nossa série O que o Novo Testamento fala sobre casamento. É um resumo dos principais textos a respeito dessa temática e eu espero que os vídeos anteriores tenham sido uma bênção para a sua vida e todos quantos vídeos virão após esse de hoje também possam ser uma bênção para você e para outras pessoas, porque você pode compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que você tanto ama. Eu quero, antes de nós entrarmos na nossa temática de hoje, que você se inscreva no nosso canal, caso não seja uma pessoa inscrita, e também curta o vídeo para que ele se torne relevante e chegue a mais pessoas. Além disso, se você puder, faz isso para nós, compartilha com 3, 4, 5 pessoas do seu ciclo de relacionamento, que você entende que precisa ouvir essa palavra, que você entende que precisa também receber esse conhecimento, para que essas pessoas também sejam abençoadas como você tem sido, tá bom? Nossa temática de hoje é o casamento é uma relação de interdependência. Você que me acompanhou nos vídeos anteriores viu que eu falei sobre projeto ideal de Deus. Quando eu falo de projeto ideal de Deus, eu estou falando do projeto lá da criação, aquele projeto primeiro do Senhor, quando ele fez o homem e a mulher e os coloca ali no paraíso ou jardim do Éden. Eu disse, inclusive em alguns vídeos anteriores, que esse projeto ideal, ele tem pelo menos 4 características muito distintas. A primeira delas é um relacionamento heterossexual, macho e fêmea. Também tem a característica de monogamia 1 para 1. Tem a característica de ser interdependente, é sobre isso que nós vamos falar agora. E também tem a característica de ser um casamento duradouro, uma relação duradoura. E é por isso que nós, inclusive, falamos lá no altar, quando nós vamos fazer as promessas no dia do casamento, que nós prometemos permanecer casado com a pessoa com quem estamos casando até que a morte os separe. Inclusive, é mesmo essa a ideia do Senhor Deus. Tanto é que você vai ver e vai acompanhar desde o Gênesis que não há, sob hipótese nenhuma, alguns tipos de subterfúgios que ao menos sejam mencionados na própria palavra para justificar divórcios como nós temos visto no dia de hoje, tá bom? Eu vou ler com você 3 versículos bíblicos, 1 aos Coríntios capítulo 11, versículos 3, 11 e 12. Diz assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Depois no versículo número 11, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce de mulher, mas tudo provém de Deus. Então eu escolhi esses 3 versículos justamente para dar base àquilo que nós vamos falar sobre uma relação de interdependência. E se nós pensarmos bem, a Bíblia Sagrada é um livro de princípios, e princípios estão para ser norteadores de comportamentos. E quando nós aprendemos os princípios da Bíblia e nós resolvemos caminhar na nossa existência através desses princípios, com certeza nós vamos ter momentos muito mais prazerosos e muito mais construtivos ao longo da nossa história. Quanto ao casamento, é mais que evidente que a Bíblia vai trazer princípios norteadores tanto no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Eu estou fazendo um resumo do Novo Testamento porque nós temos menos textos falando no questão de quantidade no Novo Testamento do que no Antigo. Se você pegar, por exemplo, só o livro de Cantares de Salomão, que são 8 capítulos, nós temos um livro inteiro da Bíblia falando sobre essa temática. Então, se eu for pegar todos os textos, como é realmente a minha ideia do Antigo Testamento, nós vamos ter muito mais vídeos. Mas nesse exato momento nós estamos estudando o Novo Testamento e, repito, a Bíblia toda, Antigo e Novo Testamento, vai trazer para nós princípios norteadores da parte de Deus que vão nos trazer realmente a consciência de como é que nós temos que pautar a nossa vida, como é que nós temos que viver a nossa vida. Um dos temas, e até certo ponto também polêmicos, que nós temos quanto ao relacionamento matrimonial, é o tema da autoridade masculina. Hoje nós estamos vivendo um momento muito diferente daquele quando a Bíblia foi escrita, a despeito de que a Bíblia é muito atual. Não é o fato de ela ter sido escrita há centenas de anos atrás que ela perdeu sua credibilidade. Pelo contrário, nós conseguimos extrair todas as lições e princípios da Bíblia Sagrada para o nosso cotidiano hoje, sem nenhuma dificuldade. A grande questão é que nós estamos vivendo hoje um momento de muitos debates, de muitas linhas de pensamento, e essa ideia de que o homem ele é cabeça dentro do seu lar não é algo muito aceitável para algumas pessoas ou para alguns grupos que se consideram organizados. Eu chamaria de grupos pseudo-organizados, porque se de fato fossem muito organizados mesmo, eles defenderiam esses princípios que são norteadores de uma família tradicional, cristã, uma família que realmente veio a partir de uma ideia do próprio Criador e não de elucubração humana, tá bom?
Então, esse assunto é um assunto meio polêmico, até porque hoje nós vemos muitas bandeiras sendo levantadas em defesa da mulher e bandeiras que automaticamente se defendem a mulher são contrárias aos homens. Agora, eu quero dizer para você que eu também não sou tão machista quanto se imagina que todo homem seja. Porque, na verdade, se tem a ideia de que todo homem é machista, que todo homem não presta, eu não tenho essa visão, pelo contrário. Eu acredito até que algumas bandeiras são muito lícitas de serem levantadas, está muito correto que as mulheres realmente lutem por determinados tipos de circunstâncias que são direitos seus, mas o que me preocupa muito é a ideia de tirar o norte de uma posição muito bonita que Deus colocou a mulher ao lado do homem, ou seja, para caminhar junto com o homem. Porque de repente você tem uma bandeira que pode ser levantada dizendo as mulheres têm direito a receberem o mesmo salário do homem se estiver na mesma posição. Concordo plenamente. As mulheres têm direito a ocupar as mesmas funções de autoridade e de responsabilidade que um homem dentro de uma empresa ou de um governo, não importa se federal, estadual, municipal, concordo plenamente. Então, se existem direitos que as mulheres de fato têm, e essa luta é mais do que lícita. O que eu não concordo é quando, de repente, esse exagero para tirar a mulher de uma posição para estar caminhando ao lado do homem, possa fazer com que ela possa enxergar algo que não é o melhor para si. Principalmente quando a mulher deixa de ser uma adjutora fiel do seu marido para se tornar cabeça dentro da sua casa. O que eu estou querendo dizer com isso? É quando a mulher quer tomar o lugar que é do marido dentro da estrutura de responsabilidade, ou dentro da hierarquia que foi criada por Deus. Nós não vemos aqui no texto que o cabeça de Cristo é Deus, e o cabeça do homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem. Então existe uma hierarquia, inclusive Deus, ele gosta muito de hierarquias, né? Ele inclusive é amante da ordem, foi ele quem criou as hierarquias. E essa hierarquia veio da parte de Deus, por menos que nós gostemos da ideia, a hierarquia dentro de uma família, ela veio da mente de Deus, tá bom? Quando as pessoas saem das suas posições ideais, ou seja, o marido com a sua posição, a mulher com a sua posição, infelizmente eles começam a ter algumas dificuldades no relacionamento, porque na verdade o homem tem que ter a sua posição muito bem resguardada e a mulher também tem que ter sua posição muito bem resguardada. Com isso, eu não estou dizendo sob hipótese nenhuma que a mulher é inferior ao homem, que a mulher não tem que ter as mesmas prerrogativas, que a mulher não pode ter os mesmos direitos, não é essa a ideia. Eu estou dizendo que no âmbito da família, nós temos sim uma relação de interdependência, onde o homem depende da sua esposa, a esposa depende do seu marido, para praticamente tudo, porque eles são uma só carne. É por isso que os dois se complementam. Entretanto, é preciso que nós entendamos que cada um tem os seus papéis dentro desse relacionamento chamado matrimonial e, evidentemente, dentro também da estrutura da família. É isso que eu estou querendo dizer. Então, quando Paulo ele começa a trabalhar essa questão, a ideia do Paulo é que nós possamos entender que o lar tem que ser ajustado. E quando o lar é ajustado, quando cada um sabe o seu papel e o seu lugar, não existe alguns tipos de desajustes que tem em algumas outras famílias, não tem brigas, não tem contendas, não tem discussões, justamente porque cada um sabe literalmente a sua posição, o seu lugar, então não tem que ficar brigando por absolutamente nada. Então Paulo vai dizer que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Ou seja, nós estamos falando aqui na questão de autoridade. Deus é autoridade sobre Cristo, a despeito de serem Ele, Deus Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, a Trindade Santa. Ele está falando aqui a respeito de autoridade, dizendo Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, autoridade sobre o homem, e o homem é autoridade sobre sua mulher. Não é à toa, inclusive, nós vamos estudar esse texto, que o Paulo vai dizer para nós lá, quando escreve aos Efésios, que o homem tem que amar tanto a sua mulher a ponto de se precisar dar até sua vida em favor da vida dela. Isso significa que o homem tem que fazer todos os devidos investimentos para que ele possa entender que realmente essa relação de interdependência demanda até muitos sacrifícios que talvez a maioria dos homens não queiram fazer. Por quê? Porque na verdade a mulher tem sim o seu valor, só que a mulher tem o seu valor caminhando dentro do direcionamento divino para estar no seu devido lugar, que, repito mais uma vez, não é um lugar inferior ao homem. Inclusive,
Inclusive, quando o Senhor Deus cria o homem e diz, vou fazer para o homem uma adjutora fiel, uma adjutora idônea, né, uma mulher que lhe seja submissa. A palavra submissão não é ser capacho de ninguém, não é ser objeto de ninguém, não é ser escravo de ninguém. A palavra submissão é estar debaixo de uma mesma missão. Então, qual que é a ideia de Deus? Bom, eu vou fazer o homem, vou colocar a mulher ao lado dele e os dois vão caminhar debaixo de uma mesma missão. Então, o homem tem uma missão opressiva pelo fato de ser cabeça e a mulher caminha com esse homem debaixo dessa mesma missão. E quando eles são ajustados, o trabalho, os desejos, as vontades, as conquistas um do outro não conflitam. Por quê? Porque eles são ajustados, são maduros, entendem como é que deve ser a situação particular, individual de cada um e o que deve fazer parte do contexto geral para o benefício de ambos e, consequentemente, da própria família, tá bom? Então, vou repetir mais uma vez, Deus não colocou a mulher como um ser inferior ao homem, muito pelo contrário. A mulher foi colocada como peça fundamental para complementar o homem, literalmente, e para auxiliar esse homem. Você já percebeu que todos os homens que resolvem simplesmente negarem o papel da mulher na sua vida, quando são casados, eles se dão mal? Porque, na verdade, a mulher ela tem esse poder de exercer algo extraordinário junto com ele. Basta você, inclusive, olhar a desordem, que é a vida pessoal e também a vida comunitária, não é, de algumas nações, onde a mulher é apenas um objeto sexual, onde as mulheres são escravas domésticas, ou então servem apenas de parideiras, aquelas que botam filhos no mundo. Você pode observar, principalmente em países muito extremistas, quando a mulher só serve como objeto do marido, como propriedade dele, a desordem que é. Por que disso? Porque a desordem social, ela vem da desordem de dentro de casa. É por isso que eu sempre afirmo que tudo sai da família e volta para a família. Se a família é uma desordem, isso vai refletir na sociedade, que depois volta para a família também. E, consequentemente, isso vai passando de gerações para gerações. Os meninos já vão crescendo com essa ideia de que as mulheres são apenas objetos em suas mãos, são propriedade deles, e isso é um problema muito ruim, né? Infelizmente. Então, para provar isso, nós temos um argumento muito simples. Deus fez a mulher do homem, ou seja, Deus extraiu a mulher, uma costela e fez uma mulher e trouxe de volta para o homem, só que a partir do momento em que esse casal começou a se unir sexualmente, todo filho agora nasce de mulher. Então, no primeiro momento, a mulher precisou do homem para que ele servisse, né, de fonte de material genético para que ela fosse criada. Só que a partir do momento que ela foi criada e se uniu com ele como mulher, como esposa, então a partir de agora os homens dependem das mulheres, inclusive para nascer. Então é até muito incongruente, é até muito imbecil, desculpa a franqueza, um homem imaginar que a mulher é inferior a ele, até porque é ela que coloca ele no mundo, né? Então o homem deveria dar, com certeza, muito mais valor à mulher, não só a esposa, mas a mãe, a todas as outras mulheres que fazem parte do seu ciclo de relacionamento. Isso quer dizer que, na verdade, vai sempre haver uma relação de interdependência entre ambos, ou seja, o homem sempre vai precisar da mulher, não só para nascer, mas também para tocar a sua vida, para fazer as coisas acontecerem, e o homem também vai precisar muito da sua esposa, né? A mulher precisa dele, ele precisa dela, e as coisas vão acontecendo de comum acordo. Paulo diz que no Senhor, todos os cristãos professos precisam entender que o homem ele não pode tomar essa atitude de independência. Pelo contrário, a atitude tem que ser de interdependência. O homem depende dela, ela depende dele. Eles precisam se ajustar porque, na verdade, como casados, a missão que Deus propôs é para os dois e não apenas para um. E aí é claro que se cada um fizer a sua parte, os propósitos de vida serão cumpridos e com certeza a vida será muito feliz. E essa passagem por aqui, por esse momento, será algo extraordinário que vai deixar, inclusive, um legado para futuras gerações. O que nós precisamos imaginar e, na verdade, ter como algo muito certo é que tudo que foge disso, infelizmente, vai gerar caos. Repito, basta olhar as sociedades onde as mulheres são colocadas como seres subservientes para ver que, na verdade, a sociedade em si é um caos. Mas também, se você olhar para aquelas famílias onde a mulher assume a posição de cabeça no lugar do marido, sempre é um caos instalado, porque, na verdade, ambos estão fora dos seus papéis devidos. Nós precisamos pensar nisso, isso está na Bíblia Sagrada, faz parte do nosso contexto, a fim de que nós possamos ter realmente um relacionamento saudável e feliz e possamos transmitir isso também aos nossos filhos e netos, tá bom? Pensa nisso.